Já parou para pensar como os relacionamentos mudaram ao longo do tempo? Em um mundo onde as expectativas e os papéis de gênero estão em constante evolução, muitas pessoas se perguntam: será que o passado tinha algo de bom que estamos perdendo? Saudades do machismo. Uma expressão polêmica, talvez não seja tão absurda quanto parece. Hoje, analisando o machismo no passado e presente, encontramos não apenas desafios, mas também percepções que podem mudar a forma como encaramos nossas relações. Os tempos mudaram, e com eles, as dinâmicas entre homens e mulheres. Enquanto alguns criticam a falta de machos autossuficientes, outros defendem a igualdade de responsabilidades. Mas, será que estamos realmente caminhando para um equilíbrio saudável? Ou estamos apenas criando novos problemas? O impacto do machismo, seja na nostalgia por homens rústicos ou nas críticas às expectativas modernas, está mais presente do que imaginamos. E isso afeta diretamente a maneira como nos relacionamos e entendemos uns aos outros. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde vamos explorar a falta de machos de antigamente, o papel dos homens em atividades tradicionais e as responsabilidades que se espera deles hoje. Vamos desvendar como as dinâmicas de relacionamento são impactadas por essas mudanças e como diferenciar machismo de proteção. Junte-se a nós nessa análise profunda e descubra como esses conceitos ainda moldam nossas vidas de maneiras surpreendentes. E então, está pronto para entender o verdadeiro impacto do machismo na nossa sociedade? Lamentações sobre a falta de machos. A saudade de um tempo em que homens rústicos e autossuficientes eram a norma é um sentimento compartilhado por muitas mulheres. Imagine só, aqueles tempos em que um homem sabia consertar um carro com as próprias mãos ou construir uma cerca sem a ajuda de ninguém. A escassez desses homens nos dias de hoje é notável e, para muitos, preocupante. Analisando o machismo, podemos ver que essa autossuficiência masculina era um reflexo de uma época em que o papel dos gêneros era bem definido e aceito. Entretanto, o impacto do machismo também trouxe consigo diversas questões a serem refletidas. Nos tempos atuais, as mulheres sentem falta dessa presença robusta e segura. A sensação de segurança que um homem autossuficiente proporcionava não é fácil de encontrar hoje em dia. Lamentavelmente, a modernidade trouxe uma certa diluição dessas características masculinas tradicionais. Saudades do machismo, como alguns diriam, pode ser uma expressão que encapsula essa nostalgia por tempos mais simples e diretos. É interessante notar como essa carência molda as dinâmicas de relacionamento contemporâneas, levando a novas expectativas e frustrações. E por que isso acontece? É simples: a evolução dos papéis sociais. As mulheres de hoje são independentes e autossuficientes, mas ainda anseiam por parceiros que complementem essa independência com força e determinação. Analisando o machismo no passado e presente, percebemos que a evolução não necessariamente eliminou o desejo por características masculinas tradicionais, mas talvez o tenha redimensionado. O impacto do machismo é profundo e multifacetado, refletindo-se nas complexas interações sociais de hoje. Papel dos homens em atividades tradicionais. O papel dos homens em atividades tradicionais é algo que muitos consideram essencial para a harmonia doméstica. Tarefas como churrasco, conserto de itens domésticos e limpeza de piscinas são frequentemente vistas como responsabilidades masculinas. Esse envolvimento não é apenas uma questão de divisão de tarefas, mas também de identidade e presença masculina. Analisando o machismo, percebemos que esses papéis tradicionalmente masculinos carregam consigo uma série de expectativas e significados culturais profundos. Churrascos, por exemplo, são mais do que apenas cozinhar carne. São eventos sociais, onde os homens podem demonstrar habilidades e liderança.
A responsabilidade de consertar itens domésticos também vai além da simples manutenção. É uma forma de mostrar cuidado e proteção pela família. Essas ações, embora muitas vezes vistas como triviais, têm um impacto significativo na percepção de masculinidade e competência. Saudades do machismo podem emergir quando essas atividades não são mais desempenhadas com a mesma frequência ou habilidade. No entanto, com a modernidade, houve uma mudança nesses papéis, o que gera discussões e debates sobre o verdadeiro papel do homem na sociedade atual. A ideia de que essas tarefas devem ser realizadas exclusivamente por homens pode ser vista como antiquada, mas ainda há um forte senso de valor associado a elas. O impacto do machismo, tanto no passado quanto no presente, molda essas expectativas, e muitas mulheres ainda procuram homens que assumam essas responsabilidades tradicionais com orgulho e eficiência. Agora que exploramos o impacto do machismo no passado e presente, é hora de refletir sobre o que aprendemos. As responsabilidades tradicionais dos homens e as dinâmicas de relacionamento são temas que continuam a gerar debates acalorados. Mas como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia? Que tal começar questionando as expectativas que você tem sobre si mesmo ou sobre seu parceiro? Será que estamos buscando um equilíbrio saudável ou apenas recriando antigos padrões? Pense nas suas próprias relações. Você valoriza a liderança e proteção do seu parceiro? Como você pode expressar reconhecimento de maneira que ambos se sintam valorizados? E, mais importante, como podemos ensinar às próximas gerações a diferença entre machismo e cuidado genuíno? Analisando o machismo de forma crítica, podemos criar uma base mais sólida para relações equilibradas e respeitosas. Então, está pronto para transformar suas relações? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre esses temas fascinantes. Não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários. Sua participação é fundamental para enriquecer essa discussão. Vamos juntos construir uma sociedade mais compreensiva e equilibrada. Expectativas sobre as responsabilidades masculinas. As responsabilidades masculinas sempre foram vistas como um pilar fundamental da sociedade. Carregar pesos, consertar coisas quebradas e resolver problemas técnicos são tarefas que muitos esperam que os homens realizem sem hesitação. Analisando o machismo, entendemos que essas expectativas são profundamente enraizadas em nossa cultura e história. A autossuficiência e a capacidade de enfrentar desafios práticos são traços valorizados que muitas vezes definem o conceito de masculinidade. Imagine a cena: um homem carregando um sofá pesado sozinho, enquanto todos ao redor observam admirados. Esse tipo de imagem é comum e reforça a ideia de força e responsabilidade masculina. Consertar coisas quebradas é outra área onde se espera que os homens brilhem. Desde pequenos reparos domésticos até problemas técnicos complexos, a habilidade de resolver essas questões é vista como uma prova de competência e cuidado. Saudades do machismo podem surgir quando essas capacidades não são tão prevalentes quanto eram antigamente. Essas expectativas, porém, não são apenas sobre habilidades práticas, mas também sobre a capacidade de ser um pilar de suporte e estabilidade. Resolver problemas técnicos, por exemplo, não é apenas uma questão de conhecimento, mas de confiança e segurança que se transmite ao ambiente familiar. O impacto do machismo no passado e presente reflete-se nessas responsabilidades, tornando-as tanto um fardo quanto uma fonte de orgulho para muitos homens. A evolução dessas expectativas continua a moldar as dinâmicas de gênero e as relações pessoais. E falando em confiança e magnetismo pessoal, você já conhece o e-book Magnetismo Imediato: Como Tornar-se Irresistível. Este guia prático é ideal para quem enfrenta desafios em estabelecer conexões amorosas e deseja melhorar sua presença social e influência. Com técnicas comprovadas e estratégias simples, você poderá transformar sua vida social e amorosa,
tornando-se uma pessoa irresistível e autoconfiante. Aproveite a chance de descobrir como o magnetismo pessoal pode mudar a sua vida. Adquira já o seu e-book e comece a ver as mudanças imediatamente. Dinâmicas de relacionamento. As dinâmicas de relacionamento são moldadas por uma série de expectativas e responsabilidades. Tradicionalmente, espera-se que os homens liderem nas decisões e sejam protetores, criando um ambiente seguro e estável. Esse papel de liderança é muitas vezes visto como essencial para a harmonia e a funcionalidade do relacionamento. Analisando o machismo, notamos que essa estrutura hierárquica é uma reminiscência de épocas passadas, mas ainda tem impacto significativo nas relações atuais. Liderar nas decisões pode significar desde escolher o destino das férias até resolver questões financeiras complexas. Essa expectativa de liderança masculina é frequentemente valorizada como um sinal de força e competência. Mulheres que respeitam essa liderança podem sentir um profundo senso de segurança e apoio. Saudades do machismo surgem quando essa liderança é vista como ausente ou diluída, criando um vazio nas dinâmicas relacionais. Exemplos práticos incluem situações cotidianas onde a decisão rápida e firme de um homem pode evitar problemas maiores. Por outro lado, a proteção oferecida pelo homem é vista como um ato de cuidado e devoção. Ser um protetor não é apenas defender fisicamente, mas também proporcionar um ambiente emocionalmente seguro. Isso inclui ser um bom ouvinte, oferecer conselhos sensatos e estar presente nos momentos de necessidade. O impacto do machismo no passado e presente se manifesta nessa expectativa de que os homens sejam pilares de força e proteção, papel que continua a ser essencial para muitas relações modernas. Críticas às expectativas modernas. As expectativas modernas muitas vezes colocam uma pressão enorme sobre os homens, levando a críticas e debates acalorados. Muitos argumentam que as mulheres de hoje querem homens que façam tudo por elas, mas sem reconhecer ou respeitar a liderança masculina. Analisando o machismo, percebemos que essa mudança nas expectativas gera uma desconexão entre o que é esperado dos homens e o que eles são capazes de oferecer. A tensão entre esses papéis tradicionais e modernos é palpável. Criticar as expectativas modernas envolve destacar a inconsistência entre querer independência e, ao mesmo tempo, esperar que os homens assumam todas as responsabilidades. Essa dicotomia cria um ambiente onde os homens se sentem desvalorizados e sobrecarregados. Saudades do machismo surgem quando se compara essa dinâmica com tempos em que os papéis eram mais claramente definidos e aceitáveis. Exemplos práticos incluem situações em que um homem é esperado para ser o provedor financeiro e emocional, sem receber o devido reconhecimento. Além disso, a falta de reconhecimento da liderança masculina pode levar a frustrações e ressentimentos nas relações. Homens que se esforçam para atender às expectativas, mas não recebem respeito ou gratidão, podem sentir-se desmoralizados. O impacto do machismo no passado e presente reflete-se nessa constante luta para equilibrar o tradicional e o moderno. Essa crítica não é sobre voltar no tempo, mas sim encontrar um meio-termo, onde ambas as partes se sintam valorizadas e respeitadas. Diferença entre machismo e proteção. A diferença entre machismo e proteção é um tema que merece uma análise cuidadosa. Muitas ações esperadas dos homens são frequentemente rotuladas como machistas, quando, na verdade, podem ser formas genuínas de proteção e cuidado. Analisando o machismo, notamos que há uma linha tênue entre controle opressivo e um desejo sincero de cuidar e proteger. É essencial entender que nem todas as ações tradicionais masculinas são motivadas por intenções negativas. Por exemplo, um homem que insiste em acompanhar a parceira em um bairro perigoso à noite não está necessariamente sendo controlador.
mas sim protetor. Ele está demonstrando preocupação com a segurança dela, uma expressão de cuidado que muitas vezes é mal interpretada. Saudades do machismo podem surgir quando essa proteção é vista como algo opressivo, em vez de um gesto de amor. O impacto do machismo no passado e presente molda essas percepções, tornando crucial uma abordagem equilibrada e compreensiva. Além disso, a ideia de proteção vai além da segurança física. Inclui também proporcionar um ambiente emocional seguro, onde a parceira se sinta apoiada e valorizada. Oferecer conselhos, ajudar em momentos de dificuldade e estar presente são formas de proteção emocional que reforçam o vínculo entre os parceiros. Analisando o machismo no contexto contemporâneo, percebemos que a proteção pode ser vista como um ato de amor e respeito, ao invés de dominação. O desafio é encontrar um equilíbrio que permita a expressão dessas qualidades sem cair em estereótipos negativos.